Pode ir. Então, vamos dar continuidade. Só houve um pequeno imprevisto, não sei, não importa, uma queda, mas vamos seguir, né, Vivi? Já vou compartilhar aqui o material e vamos dar sequência, até porque Vivi estava só esquentando os motores. Agora que a gente ia começar mesmo o capítulo 1, né, Vivi? Então, vamos nós. É pra acordar o povo. Foi, para dar uma chacoalhada nesse povo. Simbora, então, peraí. Coloca aí, eu estava no capítulo 1, né? Eu já vou Isso. falar aqui, que eu estou aqui com a minha folhinha já. E, como eu estava dizendo, ele fala lá, ensine seu filho a se virar. Há um tempo atrás eu vi uma pessoa, ela é especialista em criação de filhos, e ela falava isso, que nós mães, nós pais, a gente precisa treinar o nosso filho para que ele faça tudo sozinho, né? Aquela mania que a gente tem de querer fazer tudo pelos filhos. Ele vai colocar o leite, a gente vai lá, quer colocar para ele não sujar, né? Isso é só um pequeno detalhe, um pequeno exemplo. Então, a gente precisa deixar ele fazer, para que ele aprenda, para que quando a gente não estiver perto, ele saiba fazer sozinho, né? E mesmo que ele peça ajuda, ele tenha uma referência também. A gente está aqui para isso, para treinar eles para fazer sozinhos. Há uns dias atrás eu falei isso com meu filho, né? Eu não me lembro o que foi que ele me pediu. E aí eu falei, meu filho, você sabe fazer isso, eu tô te treinando para você fazer tudo sozinho, né? Eu falei assim, soltei, eu não pensei assim que ele nem tinha entendido, né? Mas depois, em uma outra situação, ele comentou comigo, mas mamãe, você disse que tá me treinando para eu fazer tudo sozinho. E eu fiquei, olha só, a gente acha que os filhos não aprendem as coisas, a gente acha que às vezes a gente fala de uma forma e eles ficam boiando, mas não, eles pegam tudo, eles entendem, e eu acho que, pelo menos comigo, eu sou assim, eu sou uma mãe que falo claramente com meu filho. Ele me pergunta, eu falo. Tem certas perguntas que a gente precisa, assim, saber falar, né, para ele entender, mas eu não escondo nada, eu não deixo nada, assim. Ele me pergunta, eu falo. Então, a gente precisa ter essa comunicação, claro, com os filhos, né? E aí ele fala também, ó, que o sucesso dos filhos começa em casa. Isso é questão do exemplo, né? O exemplo arrasta, como a gente já sabe. Então, não adianta eu ensinar o meu filho no caminho que ele deve andar se eu não estou no caminho, se eu não conheço o caminho. Então, a gente precisa estar inserido nisso daí para a gente ser o exemplo real para eles. Não adianta, gente, aquela bela e velha frase que a gente conhece, que o exemplo arrasta, é a mais pura verdade. Os filhos, eles fazem o que a gente fala, mas eles fazem com muito mais facilidade o que a gente faz, o que eles imitam a gente, né? É impressionante isso. E o segundo tópico fala de formar líderes e não herdeiros. Eu acho interessante isso, né? Esse primeiro capítulo é o João que escreve, e ele é um grande empresário, ele tem filhos já mais velhos, e ele dá o exemplo, né, dessa questão de quem é grande empresário, até mesmo quem não tem, né, uma herança, assim, como a gente dizer, assim, que tem herança, mas assim, você vai deixar alguma coisa para o seu filho. E quando você deixar, o que que você vai deixar? Uma herança ou um aprendizado? Porque para o filho receber uma herança é fácil, né? Deve ser maravilhoso, né? Mas e aí, o que que ele vai fazer com isso? Com tudo que você construiu. Por isso é importante, né? Ele ressalta essa questão da gente formar eles primeiro, né? Primeiro fazer com que eles sejam líderes, para que depois eles possam valorizar o que você conquistou, para que eles possam dar continuidade ou até melhorar o que você construiu e não gastar tudo, né, de uma hora para outra. Então, eles precisam primeiro valorizar. É, então, precisa saber administrar esse patrimônio primeiro. Pode passar, Vivi, Virginia. peraí, Oi, peraí, não. Matheus estava com a mãozinha levantada. tá. Vamos aproveitar aqui antes de passar para o próximo, para ver o que nosso amigo Matheus quer nos trazer, contribuir com essa mastermind. Aê, bom dia, gente. De forma bem cirúrgica e objetiva, vamos para esse comentário referente ao primeiro capítulo, né? Quando a gente traz exemplos, rapaz, reais, isso intensifica esse conteúdo que a Vivi está trazendo agora com tanta maestria até o presente momento. E Vivi, só para você entender aí a importância, pelo comentário de alguém que não tem filho ainda, mas presenciei, rapaz, um exemplo que vale ouro.
de um pai cristão que educou o seu filho nos princípios cristãos e com essa questão de dizer assim, olha, tudo que o papai ensinar para você, considere como virtude e conselhos de ouro que você vai utilizar para a vida. Olha o quanto que isso é importante quando às vezes foge do nosso subconsciente de forma indireta. Esse princípio, quando for ser aplicado, quando você treina os seus filhos de uma maneira, tipo assim, correta, eles mesmos trazem para você esses princípios de volta sem às vezes você perceber. Ó, que exemplo top. O pai desse amigo meu, que já era um idosozinho, é todo cheio de precaução e de prevenção. Fulano, trocou o óleo do carro? Ele falou uma vez. Ainda não, pai, vou trocar. Fulano, trocou o óleo do carro? Falou duas vezes, ou foi três, ou foi umas quatro. Depois que o filho presenciou que ele falou quatro vezes sobre a mesma coisa e o pai dele, que era o meu amigo, estava dizendo depois, ele parou o pai e disse assim, ô pai, obedecer os pais não é tão importante. O senhor falou para mim que era uma virtude, porque o vovô já falou para o senhor quatro vezes para o senhor fazer uma coisa e o senhor ainda não fez. Mano, eu parei e choquei, porque eu digo, meu, óleo do carro, o que esse moleque tem a ver com óleo de carro? Não é ele que compra, não é ele que troca, não é ele que dirige. Mas o menino se atentou para a questão do princípio do pegar o conselho, praticar e considerar isso como um algo correto. Então, assim, o autor do livro, como você bem colocou, eu acredito que ele é mestre nesse assunto, porque o filho dele é um dos seus principais sócios, por incrível que pareça. Então, quando você fala que o ensinamento ele convence, mas o exemplo ele arrasta, isso na prática eu vi nesse exemplo aí como nunca. Bora, pai, vai obedecer o vovô quando? Porque já foram quatro alertas aqui e eu não estou vendo o senhor se mexer para colocar em prática o que o seu pai está falando, já que você é o meu pai e eu coloco que você me orienta em prática. Meu, esse exemplo para mim foi assim primordial para mim entender sobre essa questão de que o exemplo ele arrasta. Obrigado, Vivi, obrigado às duas Vivis, né? Obrigado a todo mundo. Mateus, antes de eu passar para a palavra para a Vanilde, inclusive, não sei se vocês sabem, mas isso é científico, de que isso já é de estudos do própria, vou até falar pedagogia, talvez até fale uma bobagem, mas é estudo de que realmente os filhos vão aprender com o que a gente faz, não com o que a gente fala. Né? Então, é a mesma coisa, né? Não toma refrigerante. E aí você toma um monte de refrigerante em casa. É aquela história do o que você quer transmitir é o que você está fazendo? Essa é a questão. E realmente é um percentual bem alto, inclusive, tá? Se eu não me engano, é em torno de 80% de que os filhos vão reproduzir o que você faz, não o que você fala. Então, alerta aí para quem é pai ou para quem vai ser, né, Matheus? E aí já vai sendo instruído no caminho. Vanilde, Sim, bom dia, Shalom, pessoal. bom dia. É só repetir que eu coloquei no chat ali, né? Os filhos também treinam os pais. Eu aprendi e aprendo sempre muito com as minhas filhas. Então, a gente imagina assim que a gente vai treinar os nossos filhos, mas na verdade eles nos trazem cada dia uma lição de vida nova, até porque eles estão sempre mais atualizados, né? Naquela parte ali que tá, acho que a primeira frase lá que ela está comentando, que está comentando agora, onde fala ali do treinamento dos filhos e tal, eu me lembrei que mas eu precisava ver a frase para poder me lembrar como é que é exatamente, mas o que eu quero dizer é que os filhos, vamos dizer, alguns filhos de papai, vamos dizer assim, em relação às crianças que são criadas na favela, os que são criados lá na favela, eles são muito mais bem treinados pelos comandos e eles têm uma inteligência emocional muito desenvolvida, porque eles treinam desde pequeno, assim, já ser quase adulto. Então, eles sabem as artimanhas, as coisas, eles vão pegando o jeito, e onde já os filhos criados mais dentro dos muros, vamos dizer assim, eles vão sendo mais delicados e muitas vezes vão deixando de criar essa estratégia eu acho que é deixar os filhos, ensinar os filhos crescer, né? Deixar os filhos crescer. Então, eu vi uma vez uma reportagem sobre isso, né? Que as crianças criadas na favela são muito mais desenvolvidas emocionalmente do que os que são criados ali mais certinhos, vamos dizer assim, sem muito.
eles ter que se defender e tal e tal. Olha que interessante, né, Vanilde? Talvez porque a gente acaba super protegendo, como disse a Vivi, né? A gente às vezes quer fazer um leite, quer pôr um iogurte no copo, quer pôr um suco com medo que eles virem. E talvez o pessoal, né, esses que você acabou de citar, são criados de uma forma diferente. E aí aprendem talvez até muito mais rápido, porque estão fazendo, não estão sendo super protegidos, né? Como muitos de nós. E sem dúvida, o José também tinha colocado aqui no chat sobre essa questão do aprendizado com os filhos. Eu, para mim, tenho certeza que os filhos vêm para nos ensinar muitas coisas, né? E a gente aprende demais com eles. Muito bem, vamos seguir então? Bora lá? Então, Agora, eu estava lendo aí um pouquinho o chat, tem muita coisa boa aí, né? É um tema é, muito bom. é bom de... E assim, mesmo quem não tem filho, né? A Cíntia colocou isso, se você não tem filho ainda, você é um filho. Então, a gente já pode aí colocar um pouquinho já em prática isso daí, mesmo como filhos, e que você tenha filhos futuramente também, se você ainda não tem. Se você vai casar, vai ter filhos. Então, a gente precisa aprender isso daí. Aí, quando a Vanille falou sobre essa questão de treinamento, né? No primeiro capítulo, ele fala que o pai dele tinha condições de dar a ele as coisas, né? Quando ele era criança, ele tinha condições, mesmo assim ele não dava tudo, porque ele olhava para os colegas dele tinham tudo, e o pai dele, tendo condições de dar a ele, não dava. E ele passou muito tempo, assim, chateado com o pai dele por conta disso. Depois de muitos anos, acho que ele foi morar fora, e aí ele começou a perceber que aquela criação, né, que o pai dele deu de forma tão limitada, fez com que ele se tornasse uma pessoa assim mais forte, porque ele foi atrás, ele não dependia do pai para dar, então ele buscava. Claro que a forma que o pai dele fez talvez não tenha sido da forma correta, mas o ensinamento que ele trouxe foi isso, de que nem tudo os pais precisam dar nas mãos dos filhos, porque assim a gente vai fazer filhos fracos, né? O próximo versículo, 2, né? O capítulo 2 ele fala maratona de revezamento, né? Fala um pouquinho da questão da decisão diária, né? Tô falando aí ó, sobre família, amor e dedicação. Isso é uma decisão diária, né? Ser dedicado, você ter o seu lugar na família. Fala aqui, ó, seja quem você nasceu para ser, para encontrar a tão almejada felicidade. Esse daí, esse dois, eu acredito que foi a família dele que escreveu, foi a esposa e os filhos, né? E é tão legal você ver eles falando, né? Os filhos falando, parece sim, você percebe que realmente eles têm uma mesma linguagem, eles têm, assim, uma sintonia em família, né? E a história é muito bonita, né? A família é uma decisão diária, não é fácil, realmente não é fácil viver em família, né? A gente precisa estar junto por amor e pelo desejo de construir bons exemplos. E aí fala, ó, antes de tudo, precisa entender quem é esse processo é seu, mas com a companhia de Deus. Mais lá na frente vai ter também falando sobre essa questão da gente se conhecer, né? E aí está falando da importância da gente olhar para dentro de nós, sem precisar colocar esse cargo nas mãos de outras pessoas, né? A questão de você se conhecer e só você em Deus, né? Tá falando eu na companhia de Deus. Não é você colocar a culpa nos outros pela sua infelicidade, pela falta do seu sucesso, mas a gente tendo a consciência de que depende de mim, né? Depende de mim ter a atitude de agir, depende de mim ser um exemplo dentro de casa. Então, é um pouco disso daí que fala, tá? Eu resumi bastante isso daí, porque o capítulo é um capítulo que tem muita coisa boa, e depois vocês podem ler, né? Não sei se alguém já leu. Pode passar aí, Virginia. Isso aí tem pouca coisa. 3 agora.
Esse capítulo 3 tem aí as pessoas que escreveram ele. Deixa eu ver aqui, tá bem pequenininho para mim, mas eu tô lendo aqui no livro. André Fernandes e Kézia Cadmo, né? Esses dois aí, eu não. André Fernandes, acho que eu já Ele ouvi é falar. pastor. Ele é Ele é pastor, pastor, Vivi. né? Sim, maravilhoso. Ele é muito, muito, muito bom. Eu gostei. Aqui fala um pouquinho da história dele, né? Ele era uma Inclusive, pessoa. ano passado, foi ano passado? Foi, acho que foi. Nós fizemos uma master com um livro dele. E foi Aham, muito eu acho que eu interessante. lembro. Lembras? Aham, de uma experiência Aham, que é falava isso do mesmo. barco, né? Agora não... Isso, Isso, né? Lembrasse, né? Joia. lembrei. Muito legal a história deles, né? Muito, muito. E eles dão muitos exemplos do que acontece na família deles, né? E aí o título do livro é A Fé Prospera no Desconforto, né? Não adianta a gente querer achar que vai amadurecer na vida com rosas, né? Vai ter os espinhos. Casamento é uma instituição que tem tudo para dar errado. Aí, olha só, eu vou ler o texto que é muito interessante. São pessoas diferentes, com criações diferentes, convicções muitas vezes diferentes. Vocês tiveram referências distintas, talvez o pai tenha sido extraordinário, mas o seu pai tenha sido extraordinário, mas o da sua esposa ausente. Talvez a sua mãe tenha sido super protetora, mas da sua esposa era super independente. E aí duas pessoas únicas com históricos nada semelhantes passam a construir uma história juntos. E há várias maneiras de fazer isso. Eu tive esse pensamento aí, eu estava até pensando ontem nisso quando antes de me casar eu fiz um curso, né, de noivos na igreja e o pastor ele falou sobre isso, né? Ele falou assim: vocês já imaginaram a diferença que tem em cada família? Cada família é única, cada pessoa é única. E aí, imagina as situações que essa família passou, imagine as crenças que você construiu, os perrengues que você passou, as brigas, os almoços de domingo aí de um dia para o outro, né? Porque é de um dia para o outro. Você vai para casa da, ou você vai para casa da pessoa, você se casa no outro dia você já está na sua casa, e aí você passa a conviver com uma pessoa que você não sabe o que que ela traz na bagagem. A gente conhece o superficial, mas o que ela viveu em família a gente não sabe. Então tudo isso aí, né? Essa mistura toda aí você passa a conviver com essa pessoa que muitas vezes não tem a mesma convivência que você. É claro que tem casais que crescem, né, no mesmo ambiente, né, mas a maioria das vezes são pessoas diferentes, de costumes diferentes, e, e é difícil, né, a primeira frase que ela fala aí, né, uma instituição que tem tudo para dar errado. Gente, eu falo, se não é Deus, num casamento, numa família, não sei o que que é, porque é muito complicado. Família, gente, claro que tem famílias que são tranquilas, né? Mas tem famílias que é só perrengue, tem família que, assim, precisa, assim, ter uma dose diária de ânimo, de amor mesmo, para poder seguir em frente, né? Família é coisa divina mesmo, né? É uma instituição feita por Deus e que a gente olha assim e dá certo, né? Tem tudo para dar errado, mas dá tudo certo. Peraí, Ela Vivi, que tu não segue, hein? Que tem mãozinha tá, levantada aqui. pode me parar aí que eu não tô vendo as mãozinhas, não. Isso, por isso que eu estou te interrompendo mesmo. O Matheus vai falar, mas antes de passar, Matheus, quando ele escreveu, o André escreveu essa frase aí de que o casamento, né, é uma instituição que tem tudo para dar errado, parece forte, né? Falar uma coisa dessa. Mas eu sempre fui muito do, assim, ó, prefiro saber as coisas, porque aí eu sempre me preparo antes para aquilo que eu vou enfrentar, vamos dizer assim, né? E eu gostei muito, aliás, eu sou fã dele, eu sou sincera em dizer que eu sou muito fã do pastor André. E ele é muito realista nas coisas e eu acho ótimo, porque a pessoa que entra já sabendo desse aspecto, não é que tem tudo para dar errado, no sentido de que vai dar errado, mas entender que é exatamente isso, as pessoas são diferentes, estão se unindo, e daí não é nem o meu e nem o do meu esposo, é trazer uma nova realidade da qual juntos vão construir.
Esta é a grande questão. E não eu querer impor, talvez, aquilo que eu recebi da minha família e trazer como uma família perfeita para aquela que está sendo construída. E aí é a grande questão da comunicação do casal, de ir estabelecendo o que quer para a família que será e está sendo construída. E aí eu percebo que é isto que tem faltado, né? Muitas vezes. E o que você já tinha falado também no capítulo anterior, Vivi, é a questão da decisão. Né? E, como você falou, a família não é o projeto de todo ano, é o projeto de todo dia. Lembra tudo que a Bíblia sempre trouxe sobre a questão do amor, do perdão, são decisões que a gente toma, né? Não são sentimentos, são decisões. E se essas decisões que são diárias não estiverem no casamento, que é o início da família, não vai funcionar. Mateus? Comentou um pouquinho do que ia trazer para Ah, vocês. Olha só, eu estou tendo abertura aqui porque tem poucas pessoas comentando e eu estou só colaborando aqui para a gente manter uma boa interação. Mas, meu, partindo do pressuposto que a construção da família vem de mentalidades totalmente diferentes, né? Por conta do homem vir de uma realidade, a mulher de uma outra. Então tem aquela mistura de crenças, experiências e mentalidade, pensamentos e cultura. Fizemos, querida Vivi, uma live essa semana dando uma esquentada para trazer a galera para esse dia de hoje. E expliquei mais ou menos isso, que toda família é como se fosse uma empresa. E, na minha opinião, a pessoa que construiu uma família e tem no mínimo um, dois ou até três filhos, ela está pronta, meu amigo, quase que pronta para poder fazer a gestão de uma empresa. Porque para e pensa comigo, a pessoa já se relacionou com uma pessoa de crenças, mentalidade e cultura diferente. Aproveitou, permitiu Deus dar a bênção dos filhos e agora tem um ou dois filhos. Olha a quantidade de coisa que essa pessoa tem para fazer gestão. Meu irmão, é os recursos da família, ela tem que administrar bem. Os seus horários, ela tem que administrar bem. A sua comunicação, ela já não pode falar diante do que ela entende, ela tem que falar uma linguagem que toda família, que os filhos entendam. Então, quando você pega esse balaio aí de coisas que compõem uma família de sucesso, uma família com princípios, pega esse personagem, essa personagem que faz parte da liderança dessa família e põe uma empresa que você vai ver que ela vai governar lá dentro. Porque muitas das vezes ela tem que se adaptar e ser muito flexível para ela ter uma família realmente caminhando para o caminho da felicidade. E, meu, eu não estou na fase de dizer assim, completei a minha carreira com respeito à gestão familiar, que até hoje são só dois, eu e a minha esposa. Então tem muita coisa que a gente releva, do tipo, cuscuz, minha querida, é com leite. Aí ela diz que é absurdo. Minha mãe nunca fez o cuscuz com leite, cuscuz é com manteiguinha e seco. Aí lá vem eu, não, não. Daí já surge um problema. E a gente brinca com essas coisas e diz: olha só, quanta coisa que surge a partir do momento que você se une com alguém. E amanhã a gente já tem que entender que quando nós formos criar os nossos filhos, essa experiência vai se multiplicar. Porque eu vou ter uma base de ensino, você vai ter outra, e a gente vai ter que aprender a lidar com isso, que já entra também sobre a questão do capítulo 2 que você trouxe aí, Bibi, né? A questão da liderança. Então, olha, uma família bem estruturada hoje é o modelo de uma empresa bem estruturada. Como uma empresa tem tudo para no início dar errado, não é à toa que a cada 10, 8 na maioria das vezes fecham. Eu entendi aí o comentário do pastor André quando fala que o casamento é meio que uma coisa que tem tudo para dar errado. Então, seguimos com essa master maravilhosa. Estou esfregando as mãos aqui, só pegando de pedacinho em pedacinho esse conteúdo que está sendo bênção. Então, queria contribuir também, que eu acho que um casamento, para ele ser saudável, a gente tem que colocar a família original, no caso daquela que a gente veio, do lado de fora. Ela não tem que saber da família que você está formando, né, que vai ser a sua família original, porque quando você consegue, envolve terceiros, todo mundo vai palpitar na sua vida dois, né? Então, né,
deixa a família de fora, que o resto vocês não conseguem se virar com o passar dos anos. Eu já vi muitos parentes meus onde um interfere na vida do outro, e acaba não dando certo. Aí, na hora que nascem os filhos, o parente ainda quer criar o filho do outro. Então, isso não é a solução. Já que você casou e foi ter uma vida a dois, é ali que você vai se virar, vai fazer as suas regras, vai fazer fórmulas e fórmulas lá que vai dar certo para vocês conseguirem vencer o dia a dia, né? Porque dizem que os 3 primeiros anos devem ser os piores, como para qualquer coisa na vida, mas se você passar os 3 primeiros anos, você vai conseguir. Não, não vem com fórmula, né? Se viesse com fórmula, era muito fácil. Mas são, igual o Matheus falou, cabeças diferentes, pessoas diferentes. Como o pessoal fala, são clãs diferentes, né? Cada família nasceu e tem uma criação diferente, não tem jeito. Você tem manias que você não gosta, ele tem manias que ele não gosta, suas que ele não vai gostar, mas isso aí tudo pode ser consentido. Com muitas e muitas master que a gente já fez, o casamento é uma parceria, né? A via de mão dupla, não é individual. Muito bom, muito bom. Eu não levantei a mãozinha não, mas só para poder complementar aí uma fala do Matheus, que eu achei legal essa questão assim da vida familiar e a vida profissional, né? E não existe, até o livro vai falar isso depois, né? A Vivi provavelmente vai comentar, mas ele fala que não existe vida profissional e nem a vida familiar. Existe a vida, né? E aí, assim, o bom gestor, ele vai gerenciar essas duas frentes. E hoje, justamente por causa de alguns pais, né, dedicar a carreira, dedicar estudo, que não está errado, mas deixa a família para, né, em segundo momento, que eu acredito que esse é o ponto que deve ser corrigido, acaba querendo compensar com coisas, né? Recompensa através de presentes. Pô, o filho quer um abraço, ele chega com um carrinho, né? A filha quer um abraço, ele chega com a roupinha. E aí tem questões de 3 pilares, né? Que aí o André fala muito sobre isso, principalmente os pilares da PNL, que é o ser, fazer e ter. O que está acontecendo com essas crianças, né? Já está pulando o primeiro e o segundo pilar e já indo só no ter. Recompensa imediata, isso gera ansiedade. A criança fica justamente esperando e sempre ter, 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 sem ela saber quem ela é, né? Então, eu acho que é importante a gente ter essa conversa dentro de casa. Eu, como pai, tenho um filho de 7 anos, né? Os psicólogos aí sabem que é justamente a mudança de caráter agora, formação de caráter, mudança de fase. É uma fase complexa, mas eu tenho trabalhado muito nessa questão do ser. Eu pergunto para o meu filho, se alguém te perguntar quem você é, Samuel, o que você vai responder? Precisa de entender, né, que nós somos um filho amado do seu pai, da sua mãe, e principalmente do pai que é o criador de todas as coisas, que ele fez você parecido com ele. Então, se alguém falar para você que você é feio, gordo, magro, não importa, você tem que saber quem você é. E o comentário que aquela pessoa fizer diz mais sobre ela do que você mesmo. E depois de você saber quem você é, aí sim você precisa começar a fazer. E o que que é fazer? É gentileza, é educação, é respeitar os pais, é servir os coleguinhas. Porque depois que você começar a fazer, aí sim você vai ter uma vida abençoada, você vai ter alegrias, você vai ter recompensas, né? Você vai ter momentos felizes. Eu acho que esses 3 pilares a gente precisa aplicar na nossa vida, tanto adulta quanto agora que a gente está falando do pilar família, filhos. É muito importante levar isso também para nossa casa. Essa é a participação. Pode continuar, Vivi. Legal, muito legal a fala de vocês. É, tem muita coisa, né, que a gente pode ainda aprender, né, sobre família, para quem ainda não tem ainda uma família formada, digo casamento, filhos, né, quem ainda vai ter, e quem já tem, né, a gente sempre tem tempo para aprender. E essa questão que o William falou é muito, muito importante, né? Muitas vezes eu me pego preocupada com meu filho com relação a bons estudos, a uma aula particular de alguma coisa, a dar coisas a ele que possam melhorar para ele no futuro, mas eu também sou sempre lembrada pelo pai que esses valores são mais importantes, né? É muito importante que a gente fale para os nossos filhos quem são eles, para que eles tenham sim essa identidade bem e bem estruturada
E lá fora a gente sabe que vai ter muita gente querendo apedrejar, vai ter muitos desafios para ele, vai ter muita gente criticando, então ele precisa estar preparado para isso, né? Muito mais do que coisas a gente precisa dar, né, e fazer com que os nossos filhos entendam o valor que ele tem. Pode colocar aí, Virginia, o slide? Pode ir para o próximo. Isso ainda está no capítulo 3. Esse tópico aí eu quis colocar, né? Essa daí, acho que é a esposa dele que está falando isso daí. Ela diz assim, pessoas são sementes, né? Me lembrou muito, né? A semana passada que a gente estudou o capítulo de João, e tem uma passagem que ele fala, se eu não me engano, é no capítulo 12, que foi um capítulo que eu passei. Pessoas são sementes, né? Assim como as sementes, elas precisam passar por um processo, ela precisa quebrar aquela casca, né? Então, a gente precisa também se quebrar, né? Extrair algo, tirar algo de nós para poder crescer. E é o que realmente o capítulo traz aqui, né? A fé prospera no desconforto, a gente não cresce no conforto, a gente não cresce se a gente não muda, né? E a mudança, ela vai trazer alguns desconfortos. Aí fala também da questão de você buscar conselhos, né? Com quem que você está buscando os conselhos? Busque conselhos com quem é exemplo. Cultive boas pessoas ao seu redor e terá bons conselheiros caso precise. Ele até dá o exemplo de você procurar ajuda para quem realmente entende. Eu não me lembro bem o exemplo que ele fala, alguma coisa sobre piloto de avião, né? Se você está aprendendo a pilotar um avião, não, ele fala que ele estava no voo, né? E tinha um amigo dele, parece que estava treinando, né? E ele ficou todo apreensivo com aquilo, porque o amigo dele estava treinando durante o voo, e ele estava com medo, né? Ele estava em treinamento. Aí, quando o comandante ele pega de novo o avião para comandar o avião, né? Ele já se sente mais seguro. Então, esse é um exemplo de com quem você está pegando exemplo. Você está pedindo exemplo para uma pessoa que tem uma boa estrutura familiar ou para aquela pessoa que é totalmente desestruturada. Você tem o seu carro lá com defeito, você vai procurar o seu amigo que entende de carro, ou você vai procurar um mecânico, né? Então a gente precisa saber para quem a gente está abrindo a nossa vida, não é para qualquer um. E uma coisa assim que ele fala no livro que eu aprendi também é que primeiramente a gente precisa consultar a Deus. Às vezes a gente procura todo mundo, né? Procura o pai, a mãe, o amigo, o pastor, e por último, quando a gente não vê solução, a gente vai para Deus, quando na verdade a gente precisa primeiro consultar a Deus. É ele que formulou aquela família, ele que formulou a sua vida, o seu filho, o seu cônjuge, então é ele que vai saber te dar as instruções corretas, mesmo que ele coloque depois alguém no seu caminho, né? É ele que vai colocar alguém para que você tenha bons conselhos. Então, a questão também da gente cultivar boas amizades, né? Você é uma pessoa casada que tem filhos, não tem por que você estar se relacionando o tempo todo com pessoas solteiras que não querem um casamento, né? Então, a gente precisa cultivar boas companhias, bons amigos, para que quando a gente precisar, se a gente precisar, a gente tem eles ali ao nosso lado, a gente sabe, a gente conhece, né, a vida dessas pessoas, então a gente sabe para quem a gente está pedindo um conselho. Alguém aí com a mãozinha? Ela fala. Tem, Virginia? Alguém com a Não, mãozinha? não tem não, Vivi. Podemos Não. seguir. A esposa, né, a Kézia, ela fala, né, que no início quando ela conheceu o esposo dela, né, o André, ele era uma pessoa, não era da igreja, né, ele conheceu ela e se encantou por ela, foi na igreja e decidiu entregar a vida para Jesus, né? E eles falam que no início do casamento, né, tinha lá os perrengues, né, tinha a questão financeira, que eles passaram dificuldade, mas tudo isso daí foi o que fez com que eles se tornassem um casal mais unido, né? A família deles se tornou assim mais forte, né? Acho que foi o André que colocou aí no chat, né? A gente cresce no deserto, né? Realmente, não adianta a gente querer crescer no conforto.
Pode passar aí, Virginia. 4, né? Reveja seu comportamento. Esse daí é a Mari Duarte e o pastor Cláudio Duarte que fazem esse capítulo 4. Nesse capítulo aí, a Mari, ela começa falando, né, de tudo que ela perdeu durante o início do processo, né, que o pastor Cláudio, ele começou, né, a se formar como pastor, né, ela fala que do Claudinho, né, ela chama ele de Claudinho, ela perdeu o momento em que ele estava sendo transformado, ele estava sendo, como é que fala? Ele estava no processo de se tornar o pastor, né? E assim, ela fala da importância do autoconhecimento, do perdão e da gente também olhar para o nosso passado e resolver o passado. Aí ela coloca aí, a carreira solo não é para nós. O Senhor nos chamou para estar em movimento. Porque no momento que o pastor ele estava se formando, ele estava se conhecendo como pastor, ele estava se colocando, né, como pastor Cláudio, ela estava perdida no meio dos pensamentos dela, olhando para ela, que a vida dela não estava, ela não estava satisfeita com a vida, ela não estava resolvida, ela não conseguia participar desse movimento com ele. Então, nesse processo dela se questionar, ela não estava se descobrindo, ela estava se questionando, né? De repente até reclamando, né? Não sei se era isso, mas ela passa essa ideia de que ela estava inconformada, né, com a vida dela. Então ela perdeu muita coisa, né, do que ele estava, do processo que ele estava vivendo. Ela coloca ainda: casei buscando a felicidade no casamento, mas depois de me casar descobri que aquilo não bastava. Aquela coisa, né? Antes de você se casar, você precisa ser feliz com você sozinho, porque assim você vai ser feliz no casamento e você vai proporcionar momentos bons para quem está com você. Não adianta a gente casar querendo felicidade, ter filhos querendo felicidade, sendo que a gente precisa encontrar antes. E aí também ela fala: ó, perdoe a si mesmo. A falta de perdão não nos permite. Saiu aí a apresentação, Virginia. Saiu porque a Nai está com a mão levantada e eu não sei se não é sobre algum ponto aqui já, Vivi, antes de passar sobre o perdão, talvez Tá. seja no ponto anterior. É isso, Nai? Há um ponto que a Vivi acabou de levantar aí, né, sobre você não encontrar sua felicidade no outro, né? Porque a felicidade, ela só vai acontecer nos momentos, quando você consegue ser pleno, que é quando você está cheio da presença de Deus, você está pleno com você mesmo, você não vai buscar felicidade no outro, né? Porque se a gente for buscar felicidade no outro, a gente vai viver a vida frustrado. Imagino que para quem é casado também, porque você for esperar o outro te encher de coisas para ser feliz, ele não vai te encher, que muitas vezes ele vai se priorizar. Então, você tem que se priorizar também, ter a completude com a pessoa, só que eu costumo falar que você não é completo no outro, né? Você vai ser completo em Deus e em você, porque o outro ali vocês vão andar numa parceria, mas ser completo, não. Porque como é que você vai ser inteiro numa pessoa se você não está nem inteiro em Deus e nem Uhum, inteiro com você mesmo? Uhum. exato. É isso aí, Vivi. Ô, Nai. Vou passar a palavra. Opa, José, quer contribuir? Fique à vontade. Pode falar, José. Acho que seu áudio já está aberto. Sim, é exatamente o que vocês falaram, né? O que ela acabou de falar. A gente não pode buscar a felicidade no outro, porque a felicidade está dentro de nós. Então, existem momentos de conflitos, principalmente, como já falaram anteriormente, com relação às três famílias. Às vezes você sai da primeira família, mas a primeira família quer continuar com você, ou seja, quer continuar mandando as regras. E aí você acaba delegando o seu filho, a sua filha, para quem tem, para quem não tem, vai se preparando, né, com esse treinamento. É, começa a delegar para o avô, para a avó, para a tia, e aí o seu filho vai se formar em uma outra família que não é a sua. Então, quando você precisar realmente
dos seus filhos, aí você não vai ter, você vai estar sozinho, porque você não teve essa oportunidade de treinar o seu filho. E isso a gente percebe que está sendo comum, né, nesses casais que estão se casando agora, né? Estão se formando. Então, os desafios existem, sim, como falou, né? São vales. Então, depois dos vales que as bênçãos vêm. Então, para que as bênçãos cheguem, é necessário a gente enfrentar os vales. Gratidão. Esse foi a contribuição. Obrigada, José. Joia. Vivi, vamos seguir? Vamos. Nai colocou uma pergunta aí no chat. Você quer Opa, falar, Nai? ó, Nai colocou. Vocês sabem por que a alegria do Senhor é a nossa força? Já aproveita e responde, Nai. Está esperando alguém se Provoca. manifestar aí. É, A alegria do Senhor é a nossa força, porque é um estado de plenitude. Igual eu falei, é um estado de ser inteiro. Quando você vai ver a definição de alegria e felicidade, felicidade são etapas, são momentos. Então, ela tem altos e baixos, igual aquele pico lá. Agora, a plenitude, não. Ela é uma coisa inteira. Por isso que o Deus também fala que o povo dele é o mais feliz dessa terra. Por quê? Porque a alegria é uma coisa que vem de dentro para fora, ela não vem de fora para dentro. Então, é um estado de espírito, mas te leva à plenitude, porque não vai importar cair mundo, briga, desavença, você vai estar inteiro. E você vai conseguir pensar, você vai conseguir resolver sua casa, como nós estamos falando de família, não vai ser aquele ambiente pesado, vai ser aquele ambiente leve. muito bem, muito bem. Bom, é importante trazer isso para dentro das nossas casas, não é, Nai? A questão da espiritualidade, de realmente Deus fazer parte da sua família. Sem dúvida, pode passar por situações, mas aí a gente sabe quem está conosco, não é? Muito mais tranquilo passar pela tormenta quando Ele está conosco. Com Vivi? certeza. Uhum. O próximo tópico aí, ela fala de perdão, né? Na semana passada a gente até leu, né? Acho que foi semana passada que teve um livro falando sobre o perdão, né? Essa linguagem do perdão, foi? E falando, né, essa questão aí. E ela, né, a Mari, ela teve esse momento de ter que olhar para trás mesmo para poder perdoar, para resolver, né, para ela se autoconhecer também. Não adianta, né, a gente querer estar no casamento, ou quem sabe conhecer o marido antes de conhecer a nós mesmos, né? A gente precisa conhecer a nós mesmos, né? Em segundo lugar, a gente tem que conhecer a pessoa que está com a gente. E aí, essa última frase aí é do Cláudio Duarte. Ele fala: ó, você não está casado com a pessoa errada. Na maioria das vezes, você está agindo de maneira errada ao lado da pessoa certa. É, foi forte essa dele aí, né? Porque, na verdade, o que constrói uma situação errada são atitudes erradas, né? Então, é isso que ele fala, né? De a gente, muitas vezes, colocar a culpa na educação do outro, ou da situação, ou da vida financeira, das dificuldades financeiras, mas, na verdade, vem primeiro aqui na nossa mente, que a gente precisa tentar resolver, agir da forma correta, né, e tentar encontrar uma solução. Por isso que o casamento é tão complicado, né? Que a gente fica o tempo todo buscando solução para alguma coisa, e é isso, são duas pessoas que precisam tentar fazer com que as coisas deem certo, né? Não só uma, mas as duas. Então, e sempre tem alguém errado na relação, né? Na verdade, são os dois, né? Não existe um só que está errado, são os dois. Pode passar aí, Virginia. Pode voltar se você quiser, mas antes de finalizar aí o 4, que teve uma questão aqui que eu anotei, não está aí. Um dos conselhos do Cláudio Duarte para o solteiro se puder, case-se com alguém que professe a mesma fé que você. Não é garantia de sucesso, mas ajuda bastante, né? Ele fala isso daqui. E ele fala no decorrer do livro sobre isso, sobre você escolher bem com quem você vai se casar, né? Para quem ainda não escolheu, gente, ó, tá em tempo, escolhe aí, pensa bastante,
porque realmente é algo que a gente precisa, assim, pensar mesmo. O casamento não é uma coisa qualquer, não, é algo sério mesmo que a gente precisa consagrar a Deus. Não é qualquer relacionamento. O relacionamento não é para mim. A família que eu estou formando não é para mim, né? É para honra e glória do Senhor. Então a gente precisa ter essa sabedoria aí na hora de escolher. Agora sim, pode ir pro 5. Ô, Vivi, agora peraí que agora deixa eu só acrescentar um detalhe aqui que você Tá. falou da dica, vamos dizer assim, que o pastor Cláudio trouxe, né, para os solteiros. E aí isso me fez lembrar do outro pastor, pastor Dário Brunet, o pai do Tiago Brunet. Eu tive a oportunidade de conversar com ele em alguns momentos. E ele me trouxe uma vez uma história que, na hora que eu ouvi, eu até me choquei um pouco, vou ser bem franca, mas depois é óbvio, ao término da história, na hora eu assim, meio que me choquei, mas depois eu compreendi e tem a ver com isto. Que ele uma vez comentou de que tinha uma moça da igreja, da qual ele pastoreava, e aí ela veio apresentar para ele o namorado e que eles estavam com intenção, né, do casamento. E aí ele disse assim, mas esse rapaz, ele faz parte de alguma igreja? Porque eu não vejo ele congregando na nossa igreja. Daí ela assim, não, ele vai passar a fazer parte com o nosso casamento. Daí ele falou, não caso vocês. Aí eu falei, eu mesmo me assustei, sabe? Daí eu falei, ué, como assim? Né? Não vai casar? A moça era da igreja, eles estavam, né, vamos dizer assim, bem intencionados. Como assim não vai casar? E aí ele falou, esta de que depois que casar, ele vai vir a fazer parte da igreja, ele disse, isso não funciona. Se ele tem a intenção de fazer parte, tem que fazer parte já. E de fato, isso é uma coisa que eu tenho ensinado o meu filho. Eu digo para ele assim, todo dia antes de dormir, a gente faz uma oração e escuta um louvor. Embora ele só tenha 8 anos, sabe o que que eu digo para ele? Meu filho, eu já oro pela tua esposa e que você saiba escolher ela, de que ela goste de fazer a oração antes de dormir e escute o louvor com você antes de dormir. Por quê? Porque se você escolher uma esposa que não goste de fazer isso, vão acontecer duas situações. Ou você vai fazer sozinho, e muitas coisas no casamento não é para você fazer sozinho, é para fazer juntos em unidade com Deus. Eu falei, então, ou você vai fazer sozinho, o que não é nada bom no casamento, ainda mais uma situação desta, né? Que é tão importante a gente realmente estar em oração com o Senhor. Eu falei, ou você vai acabar deixando de fazer por causa dela. Então, são detalhes que, na minha visão, extremamente importantes. Os princípios, quais são os seus princípios? Pelo menos algumas coisas você vai ter que estar alinhado com aquele seu futuro marido, futura esposa. Então, eu compreendi quando o pastor Dário falou isto, por quê? Porque se vocês não estão alinhados nisto, que vai ser a grande base, o fundamento do casamento, como que isto vai dar certo? E o Pablo, por isso que o Pablo fala tanto, né, de você acertar ou saber fazer um recrutamento, porque depois você vai ter muito mais trabalho no treinamento se você não soube recrutar bem, né, quem você escolheu para ser o seu cônjuge. E os princípios, hoje vejo, né, quanto conhecimento que hoje tenho, que pena que na época me faltou. Por quê? Porque se você tem isto para a sua vida, para a sua casa, como que você vai casar com quem não tem isto por objetivo ou mesmo por princípio na sua vida? Então, meu filho, eu já estou nesse sentido, né? Porque realmente é extremamente importante. Adir. Aqui entrou numa uma parte assim, bem interessante que muitos eles casam pensando em mudar o parceiro, né? Então, eu vou casar e vou mudar o meu parceiro, vou fazer com que ele entre na minha rotina. Então, esse é o maior engano, né? Que o maior erro que se comete, porque os teus hábitos, quando você casa, você vai levar os seus hábitos no casamento.
E o caso da esposa, ela também vai trazer os hábitos dela. Então você vai ter que antes do casamento, você vai ter que já conversar sobre isso, porque você não consegue mudar o outro, né? Então você vai ter que se adaptar ao outro. E aí é onde que entram os maiores atritos no casamento, porque as pessoas querem mudar o outro e não mudar a si. E daí é onde que eu acredito que muitos dos casos de separação acontecem, né? Que ah, você sempre espera do outro e não faz a sua parte. Verdade, Edir. Mais alguém? Mais alguém? Mateus. Comentário bem rapidinho, porque por mais que seja muito relevante e importante, eu acho que tem pessoas que às vezes no meio dessas 39 que nos assistem que diz assim, gente, é muito difícil você acreditar de que isso é possível e o caminho certo. Você tem que mudar, você tem que se adaptar, você tem que ser flexível, você isso, você aquilo. Gente, isso é família. Ou se não, seja você adepto de um teste. Todas as vezes que de repente você for iniciar uma família com alguém que não seja 100% compatível com você, você troca. Aí você troca. Aí qual vai ser o resultado disso? Você vai passar os seus longos 70, 80 anos de vida, se Deus permitir, e você vai ter uma coleção ali de inícios de família que não deram certo. Em outras palavras, essa hipótese de que você vai encontrar uma pessoa propícia ao seu perfil, às suas opiniões, à sua mentalidade, não existe. Família é algo treinável. E quando a gente entende isso daí, realmente vem a parte da renúncia que o Adir e tantas outras pessoas aqui falaram para a gente montar essa peça do quebra-cabeça e se orgulhar do esforço que nós fizemos com o passar do tempo. Vamos embora, gente! Ora, o pastor Cláudio, ele termina, né, o capítulo falando, num casamento sempre terá conflitos, nem sempre a gente vai ter razão, nesse caso, seja feliz, né, ele sempre cômico, né, falando esse tipo de coisa, a gente sempre vê nas pregações dele, né, quando ele dá esses exemplos, assim, da esposa dele, ele sempre dá os exemplos da esposa, né, e eu vejo ele uma pessoa muito sábia. Eu conheci um pouquinho da história dele, passado dele, bem complicado, né, a infância dele. E eu olho assim, ele é uma pessoa muito sábia com relação ao casamento, né? Não sei se a esposa dele é difícil do jeito que ele fala, né? Ele fala que ela é difícil, né? Mas é isso, né? A gente tem na nossa vida a pessoa que a gente precisa para aprender algo, né? Deus coloca as pessoas nas nossas vidas para a gente aprender alguma coisa, né? Tem propósito, né, naquilo ali. Igual igual o capítulo anterior falou da questão da semente, né? A gente, quando pega uma muda de alguma planta, algum pezinho de fruta, de alguma coisa, a gente pega ele pequenininho e ele vai crescendo, né, no decorrer do tempo, ele vai dando flores, vai tendo mais folhas, e assim a gente vai mudando no decorrer do tempo. Então, a gente precisa estar preparado para essas mudanças. A gente sabe que o nosso cônjuge ele vai mudar. Não estou falando de valores, de princípios, né? Mas características, né? Pensamentos. A gente, no decorrer do tempo, vai aprendendo algumas coisas. Então, a gente vai mudando, né? Então, a gente precisa estar preparado também para isso, né? Assim como o meu cônjuge vai mudar, eu também vou mudar no decorrer do tempo. Antes eu pensava de uma forma, hoje eu penso de outra. Então, é isso. A gente tem que ser feliz e não procurar ter razão, né? Porque às vezes a gente quer ter razão por conta do nosso ego, né? A gente quer ter a palavra final, né? Capítulo 5 é o Joel J. com a esposa que fala, ela começa falando da questão de não colocar os filhos em primeiro lugar em tudo, né? A família, ela está em primeiro lugar, os filhos estão dentro da família. Então, para quem aí tem o seu modelo de família, né, o modelo de pai, mãe, filho, a gente precisa dar primeira importância para o nosso cônjuge e depois para os filhos. Hoje, na sociedade, o que as pessoas falam é o contrário, né? Ah, o meu filho é ele que me ama, eu vou dar atenção mais para ele, né? Ah, o meu marido não vale nada, então eu vou deixar ele para lá.
mas a gente sabe que esse não é um modelo que Deus tem de família para nós. Então, quando a gente fala aqui em família, né, parece ser tudo bonitinho, né, tudo certinho. A gente sabe que tem famílias hoje desestruturadas, famílias que não estão mais formadas, né? Então, a gente para pensar nesse livro como um modelo de família que Deus planejou para nós, né? Então, a gente olha para essa questão aí de filhos, né? Muitas vezes o casal coloca o filho num pedestal e está totalmente errado, tanto para o casamento quanto para a educação do filho. Ela fala da questão aí, ó, cuide da sua esposa. Homens, por favor, cuidem da sua esposa, não só da criança. Isso daí ela está se referindo principalmente quando a mãe, né, logo nos primeiros dias que ela dá à luz, muitas vezes as pessoas estão lá voltadas tudo para o bebê, né? Tá lá em cima da criança, querendo fazer tudo pela criança, mas que precisa ser feito pela mãe. Porque a mãe, ela já coloca 90% da sua energia em cima da criança, né? 10% é para ela, os outros 90% é para a criança, tudo pelo bebezinho, né? Quando nasce, logo quando nasce. Então, o cuidado que o pai precisa ter é com a esposa, né? Então, é isso aí que ela está querendo dizer. Tempo de qualidade com os filhos, né? Isso daí é algo inegociável, a gente precisa ter isso, né? Esse tempo de qualidade, e não é aquele tempo na frente da TV. Muitas vezes a gente liga a TV, tá ali do lado do filho, acha que aquilo ali é um tempo de qualidade, né? Na verdade, não é. É um tempo que você passa com a criança, passa com o seu cônjuge, né? Na verdade, vamos colocar aqui não só filhos, mas o cônjuge, né? A gente precisa estar inserido naquele momento, participar daquele momento, não só estar ali, né? Não só o corpo, mas em tudo, né? Então, a gente precisa pensar um pouquinho mais sobre isso, porque na correria do dia, às vezes a gente deixa passar, só vai ter um tempo para o filho na hora de dormir, e aí já não tem tempo suficiente para dar a atenção que ele precisa. O meu filho, né, o meu filho é filho único, né, ele é muito carente nessa questão de dar atenção. Eu tenho aqui uns horários dele, né, tem os horários para ele fazer as coisinhas dele, ele segue a risca. E tem lá no finalzinho do dia, né, um tempo de qualidade com o filho, né, e ele cobra. Ó, mamãe, tá na hora, né, tem que ter esse tempo aqui. E ele cobra mesmo. Então, a gente precisa saber colocar esse tempo que é tão importante. Já aprendi também, né? Eu leio muito sobre criação de filhos e fala que a gente precisa encher o potinho de amor dos filhos logo cedo, né? Para quem aí vai ter filhos ou já tem, a gente enche o potinho de amor da criança logo no início do dia, já fala com ele o que ele representa, já dá um abraço, dá um beijo, mesmo que na correria, mas abaixa e dá atenção para o seu filho logo no início do dia, né? Isso é algo que eu aprendo também e já faz com que o seu filho comece o dia de uma forma melhor. Alguém aí Vivi? para participar? Sim, Tem, Cíntia. Cíntia. Oi, boa noite. Só queria colocar, eu vi você falando aí, né, da família, dos filhos, alguns detalhes, assim, né, que o esposo tem a esposa como a pessoa mais importante da família, e quando a gente fala família, é família e os filhos, é quem mora na casa, né? A partir do momento que o filho casou, por exemplo, os pais dele não são mais a família dele, né? Aí que vai ser a família nova é o cônjuge, e aí a nova geração. E mais um ponto que eu quero trazer, quando o filho é bebê, né? Eu vou falar da minha experiência, acredito que a maioria possa ter passado por isso, e a tendência da mãe, né, dar 100% de atenção para o filho. E aí, os casamentos, né, aconteceu na minha casa, a gente percebe uma crise entre o casal, porque o esposo se sente rejeitado, porque a mulher só tem tempo para o filho, na verdade, porque é uma carga maior, né? A esposa precisa do apoio, e muitas vezes o esposo que trabalha fora não dá esse apoio, né? Acordar de madrugada, enfim, então é uma sobrecarga na esposa. A gente já tem o lance dos hormônios, de ter, né, a depressão pós-parto, e aí, né, vamos por um casamento que vem estável há anos, quando chega o primeiro filho, desestabiliza o casamento. Por quê? Porque é uma novidade, né? Então,
é só que eu quero colocar aqui um olhar para isso, de que precisa do apoio, precisa de uma rede de apoio nessa hora para dar esse apoio para a esposa. O esposo tem que olhar dessa forma que ela também precisa de ajuda e ela também tem que ver que não é 100% da atenção para o filho, né? Então, de certa forma, ela tem que dar atenção, sim. Eu lembro que na minha época eu não tinha tempo nem de lavar o cabelo, né? Eu falei assim, o nenê dormiu, eu vou aproveitar para lavar o cabelo, que é algo que demora um pouquinho mais. E quando eu ia para o banheiro tomar banho, o nenê acordava, e aí eu tinha que levar o carrinho para dentro dos banheiros. Então, assim, é um momento delicado da mãe, né? Principalmente quando tem gêmeos, enfim. Muitas vezes a mãe não tem a rede de apoio e o esposo, né? Ele quer chegar do trabalho, ele quer ver a esposa ali, bonita e cheirosa para ele, né? Assim, para o momento do casal. E a esposa não está nessa condição. Então, é um detalhe, né? Que nesse momento do primeiro filho, muitas vezes, se ele não for feito com sabedoria, e o Mateus, pega essa dica já, sabe? Você depois me fala quando nascer seu bebê, porque tem pai que ajuda muito a esposa, só que tem pai que chega no trabalho e ele está cansado, ele quer descansar, né? Então, existe essa crise na família no começo. Muitos casamentos desestabilizam por essa fase, que é para ser uma bênção, né? Mas porque não dividiu ali as atividades, os papéis, não entendeu. Pablo mesmo fala que ele não entendia, né? A Carol teve depressão pós-parto, e aí o que acontece? O próprio Pablo fala assim, não, você pega com Deus e tal, e tem um vídeo dela que ela fala assim, gente, a depressão pós-parto não é questão com Deus, é questão com hormônio. Então, quanto mais o marido e a família entende isso, existe um apoio, né? A mulher, muitas vezes, ela não quer aceitar essa depressão, ela não acha que é depressão, muitas vezes nem sabe o que é, mas é uma carga, é uma ansiedade, uma vontade de, né, um desespero, e precisa de acompanhamento médico. Então, até a mulher entender isso, o esposo identificar e buscar médico, existe né, a família ela se desestabiliza. E muitas vezes não procura apoio, e aí, né, acaba, infelizmente, caindo para caminhos não bons. Então, é mais esse detalhe que eu queria falar. Quem é 100%, né? Nem um bebê recém-nascido não deve ser 100% na família. O casal tem que continuar ali, né, dando a preferência para essa convivência, né? Boa. É isso. Maravilha, Cíntia. E aí, Vivi, seguimos? Mais alguém que gostaria de contribuir? Muito importante essa questão aí que a Cíntia falou. E é um momento bem delicado mesmo. Passa rápido, né? Mais ou menos. Depois que passa, a gente fala que passa rápido, né? Mas Depois é que um momento, passa, né, Vivi? depois que passa, né? Mas é um momento que a gente tem que ter atenção mesmo com relação a isso. Então, atenção aí, ó, pais ainda que vão ser pais ou que estão aí com filhos pequenos. O outro ponto aqui é o Joel J, ele fala, não fuja de conversas difíceis, né? O título desse capítulo aí. E ele fala uma coisa assim, muito interessante, né, gente? Eu fiquei pensando. Ele fala que ele, como ele tem um perfil, né, no Instagram com muitos seguidores, sempre que ele coloca lá uma caixinha de pergunta, ou quando tem a possibilidade, ele recebe mensagens de pessoas falando que está com dificuldade no casamento, que está reclamando do marido, reclamando da esposa, e meu marido faz isso, né? E ele fala assim, gente, como que pode você expor a sua família para uma pessoa que você nem conhece? Porque ele é uma pessoa famosa, mas eu não conheço ele, eu não sei como é que é a vida dele. Então, ele fala assim, como que as pessoas abrem tão facilmente a vida delas assim para pessoas que elas não conhecem, pessoas que não vão resolver os seus problemas. E o que acontece na maioria das vezes é que as pessoas estão buscando a solução lá fora, estão buscando a solução do casamento com outras pessoas, mas não olha para dentro, não não buscam esse diálogo, né? Porque o diálogo, gente, é a chave realmente para a gente entender. Se a gente não abrir a boca, a gente não vai saber. Se a gente não procurar entender o que que o outro está pensando. Então, ele fala dessa questão da gente fugir das conversas que realmente precisam ser colocadas, né? E é desconfortável na maioria das vezes você expor, né, o que você está sentindo. De repente é uma dificuldade, então é difícil, mas precisa ser falada, né? Então ele fala dessa questão aí das conversas difíceis que a gente precisa ter. E o fato da gente buscar, né, às vezes, resolver as nossas questões com conselhos de outras pessoas, é porque a gente está tentando fugir, né, dessas conversas, né?
Você colocou o que aí, Virgínia? Da comunicação, né? E eu considero o maior problema dos relacionamentos como um todo, né? Claro que a gente está É, falando mais aqui de marido e esposa, mas é a comunicação. Porque quer ver, ó, sim. de repente, sei lá, o marido escuta determinada música e você não gosta daquele estilo musical. Aí ele põe lá uma música e a mulher sai da sala. Daí ele diz assim, tá vendo, ó, não quer minha companhia. Mas ela nunca disse que não gosta daquele estilo, não é a companhia dele. Entende? Que eu digo assim, são coisas tão simples e que a gente às vezes não fala. E o não falar, qual era o problema de repente de você falar, meu bem, eu adoro me sentar aqui na sala com você, mas eu só não gosto, sei lá, de ouvir sertanejo. Eu tô chutando, tá, gente? Não tenho nada contra sertanejo. Entende? Porque acha que o quê? Que vai talvez ofendê-lo, mas aí, se ele souber, de repente ele não coloca o sertanejo, coloca o, sei lá, que outro estilo musical que ela fica junto e podem ter um momento muito agradável. Então, como falta a comunicação entre as pessoas, acho que muito com aquela assim, ó, se eu falar eu posso desagradar, mas não é uma questão de agradar, é uma questão de ajustar para que se viva melhor. A questão é como eu falo, não é o que eu falo, porque você tem que falar, mas é como você fala, né? Então, eu vejo, assim é com, né, pais e filhos, assim são todos os relacionamentos. O grande segredo é a gente conseguir se comunicar e se comunicar de uma forma que, sem dúvida, não ofenda e não agrida o outro, Uhum. né? Ele, é isso mesmo, é você falar, mas saber falar, né? Na verdade, não é falar, é comunicar, né? Falar é diferente de Exatamente. comunicar. E ele fala Exatamente. é preciso ter maturidade para essas conversas difíceis. Muitas vezes o que você vai ouvir pode não te agradar, mas você precisa saber que é necessário. Agora, tem alguém aí com a mão levantada para a gente correr um pouquinho, né? Porque E não, falta aqui quatro simbora. capítulos. Então vamos Quatro nós. capítulos que a gente falta, né? A família veio no pacote, né? Esse aí é o Cacá Diniz. O Cacá ele é o esposo da Simone. Tá no 6, Virgínia, capítulo 6. Mudei agora. O Tá no Kaká, ele 6. fala isso, né? Essa questão de você ter né, a família no pacote. A gente não vai casar com a família, mas a gente vai ter que se relacionar com essa família. A gente tem que pensar que eu não posso pensar assim, a família do meu marido é toda torta, mas não estou nem aí, eu estou casada com eles. Só que assim, a gente precisa saber que a gente vai conviver. E ainda tem os filhos, né? Os seus filhos vão ter que conviver com os avós, com os tios. Então, sim, antes da gente escolher a nossa família, aliás, antes da gente escolher o cônjuge, a gente tem sim que olhar para a família, né? E entender que mesmo à distância vai precisar ter um certo tipo de relacionamento, né? Mesmo, como eu falei, mesmo que seja por distância, a gente precisa saber respeitar, né, as pessoas como elas são. Então, essa questão aí da gente dar, assim, o valor para a família, né, do cônjuge. E tem também a questão do que o Cacá fala, né, da esposa ser patrocinadora, né? Aliás, do cônjuge ser patrocinador, né? Um precisa patrocinar o outro, né? Dar apoio, dar suporte. E o Cacá, ele passou por uma situação difícil, né? No início do relacionamento deles. E foi a esposa, né, que deu a mão a ele e acreditou, né, na capacidade dele e fez com que ele voltasse, né, ao trabalho, a que ele se reerguesse. Então, é muito importante a gente ser patrocinador, né, do nosso cônjuge. A gente precisa conhecer ele, saber o que ele gosta, né, e sim, né, apostar as nossas fichas no que eles estão pensando, no que eles estão querendo, patrocinar mesmo, né? A gente fala patrocinar, mas é dar o apoio, dar o suporte que ele precise, né? Ele fala também da questão dos valores, né, em família. O Cacá, ele dá um exemplo de quando ele estava viajando, né, ele estava viajando e ele trouxe um presente para o filho dele, né, trouxe, acho que foi um carrinho, alguma coisa assim, e o filho dele deu pouca importância para aquele carrinho, né, ele queria jogar bola com o pai dele. Então, isso daí são coisas que acontecem, quem tem filho passa por isso, e às vezes a gente acha que coisas, né, são mais importantes, quando na verdade a nossa presença é muito mais importante que qualquer presente.
E o autoconhecimento. O autoconhecimento é fundamental. A gente precisa se conhecer, né? Voltando a falar sobre essa questão do autoconhecimento. Se eu não sei as minhas forças e as minhas fraquezas, eu não consigo passar isso para frente para a pessoa que está comigo. Então, é necessário a gente saber, sim, as nossas fraquezas, ter autoconhecimento, né? E depois do autoconhecimento vem você conhecer o seu cônjuge, né? Conhecer quem está com você. Pode passar aí, Virginia. Se tiver alguém com a mão levantada, você fala. É o capítulo 7 é Simone que fala, né? Aprenda sobre o outro. O homem precisa respeitar e acolher a sua esposa, valorizar o seu interior. Quando a mulher é elogiada, ela se sente amada, né? Então, ela fala sobre o homem conhecer a mulher e a mulher conhecer o homem. Precisa ter isso, né? A gente precisa saber as vontades, os gostos, até para a gente agradar mesmo, a gente saber onde a gente está pisando, né? Como você falou aí, Virginia, o exemplo de você ouvir uma música, né? Às vezes eu não gosto daquele tipo de música, então, se eu sei que o meu marido não gosta daquele tipo de música, eu não vou colocar quando ele está perto. Então, a gente precisa conhecer o outro para isso, né? Para saber onde a gente está, o que que a gente está fazendo. É, pode ir para o 8. O capítulo 8, eles trazem a questão da linguagem do amor. Nesse livro tem um teste, né, da linguagem do amor. Tem o pastor Gary Chapman, eu acho que é o nome dele, ele escreveu o livro, né, As Linguagens do Amor. Inclusive, na semana passada a gente falou sobre as linguagens do perdão, eu acho que é ele também, né, o autor, se não me engano. E é Sim, é o muito mesmo, interessante, Vivi. É o né? mesmo. Uhum. Então, eu acredito que muitas pessoas conhecem esse teste, sabem, né, dessa questão da linguagem do amor. É muito interessante, se vocês ainda não conhecem, passem a conhecer. Eu não sei se vocês viram que eu coloquei lá no grupo o teste, né? Eu peguei, extraí um pouquinho do teste. Então, se vocês tiverem acesso a esse teste, façam para vocês saber qual que é a sua linguagem de amor, qual que é a linguagem de amor do próximo. E também não é válido somente para casais, não, tá? Para o filho também, para quem mora com você, para quem convive com você, é bom a gente saber, né? O que que agrada na outra pessoa. E faz todo sentido esse teste, tá? Muito legal ele. Ô, Vivi, deixa eu Então, só aproveitar aqui e trazer aham, também o da semana passada, porque sim, aí a gente vê o quanto está atrelado, né, a linguagem do amor e a linguagem do e do perdão. perdão, né? Isso. Porque quantos casais às vezes que brigam e aí depois quando vão se reconciliar, acha que está tudo bem, mas não trouxe, né, aquela linguagem Uhum. do perdão do outro. E o outro não vai entender. Então, é recomendável aí, então, que vocês, né, para quem ainda não teve oportunidade, que vá atrás tanto da linguagem do amor quanto a linguagem do perdão, que é do mesmo autor, viu? É legal mesmo, porque eu conhecia a linguagem do amor, mas não conhecia do perdão. E eu falei, gente, faz muito sentido. Às vezes, Total. a forma como a pessoa está pedindo perdão é o jeito dela. Gente, e é realmente, meu esposo, ele é desse jeito. Ele não é de falar, sabe? Eu não, eu pensava assim, para pedir perdão tem que falar. Mas não, depois eu comecei a entender, realmente, cada um tem a sua forma de falar, né? Às vezes é fazendo algo para a pessoa, dando um presente, né? Dando um abraço. É bem interessante. Alguém aí para falar? Não, né? Pode ir para o próximo, Virginia. O 8 ela fala muito dessa linguagem do amor e do teste, tá? Uhum. O 9 acredito que já seja o João que fala aqui, que ele não dá título, né? Uma família que serve a Jesus e lhe obedece conduz outras pessoas no caminho da verdade. Faça esta escolha como sua família, como família. Busque a Deus, exerça sua liderança, seja exemplo para os seus filhos e coloque a família diante de Deus. Se você ainda não colocou a sua família diante de Deus, este é o momento, né? Eu acho que a gente falou bastante aqui sobre esse projeto, né? Um projeto de Deus. E se foi ele que fez esse projeto, nada melhor que ele, né? Para a gente entregar nas mãos dele. E essa questão da liderança, né, principalmente para os patriarcas, né, para os homens, é muito interessante, é muito importante que você assuma, né, o seu papel, a sua liderança como pai, né,
Aqui eu tenho adotado o costume de sempre que meu marido está em casa, né, aos domingos, aos sábados que ele almoça e janta, ele sempre sentar na ponta, né? Esses dias meu filho ele adora sentar na ponta, para ele é o lugar dele. Mas eu expliquei para ele, ó, quando o seu pai está em casa, é ele que senta, né? Tipo assim, aos poucos a gente precisa ter, a gente colocar essa ideia, né? Até meu marido que não estava acostumado com essa ideia, ele começou a olhar de outra forma. Então a gente, né, que está nesse movimento de autoconhecimento, de repente o seu cônjuge não tá por dentro disso daí, não está prestando atenção nessa questão de liderança, então a gente precisa colocar ele nesse lugar, né? É uma forma também da gente patrocinar, a gente dá aquele empurrãozinho ali, né? Colocar o homem no lugar que ele precisa estar. E o capítulo, acho que é o 9 também, né, fala sobre essa questão da gente desempenhar o nosso papel. Cada um tem um papel muito importante dentro da família. Os filhos têm o seu papel e eles precisam exercer o papel deles. Filhos não têm que cuidar dos pais, né? O contrário, os pais precisam cuidar dos filhos. O marido precisa fazer o papel dele de marido, fazer o que lhe cabe a ele e a mulher também, né? A gente vê aí, né, os papéis invertidos que a gente está tendo, né? A mulher querendo assumir tudo, gente, como isso é forte, né, na sociedade hoje em dia, né? O filho querer, aliás, o pai querer assumir a posição de filho, a mãe querer a posição do pai, né? E tá tudo desestruturado, tudo errado, né? Vivi, antes de tu seguir, espera aí que já deu uns comentários aqui sobre a mesa. E aí me lembro de um outro livro que nós lemos, acho que há 2 semanas atrás, Sim, sobre a questão da é mesa. mesmo. Maravilhoso, também recomendo, da David Titus. E aí a Cíntia tinha perguntado, né? A minha mesa, um que falando, a Márcia, a minha mesa é redonda, o outro, a mesa é quadrada, né? E aí eu vou voltar até nesse livro que ela mesma fala que não há problema se o formato da sua mesa é diferente desta retangular, aonde a gente coloca realmente o patriarca na ponta. E Vivi, que coisa maravilhosa quando o seu filho, achei excelente, o seu filho sentar na ponta, porque ele já está treinando para quando ele tiver a família dele, mas quando o teu marido chega, você diz, filho, agora quem senta aqui é teu pai, né? Então, lindo. Mas, para quem falou aí da mesa que não tem esse formato, né? Não há problema. A questão muito também é do se portar. Eu sempre digo dos posicionamentos que você tem nesta hora de comunhão, que a mesa traz isso, nessa questão da comunhão. Mas realmente tem um papel fundamental do homem sentar na ponta, né? Se é o caso de uma mesa retangular, como isto muda, mas não é só o sentar, é o se posicionar como tal. E aí os homens que ainda não fazem, e as mulheres que ainda não ajeitam uma mesa como tem que ser, faça, porque é muito lindo quando a família está numa mesa, que é um lugar realmente do compartilhar tantas coisas. Não é só o alimento ele acaba se tornando secundário, né? Então que você também aproveite aí essa questão da mesa para fazer. E se você, mulher, não fez ainda, aproveita hoje, sábado, que é um dia mais tranquilo, é o Shabat, para fazer, quem sabe, aí uma mesa bonita para a família. A gente às vezes guarda tantas coisas, né, para uma visita, mas não faz para os da casa. Então aproveita esse momento, quem sabe, e coloca todo esse papo em dia aí com a família, já discute a linguagem do amor, já fala sobre perdão e vai aí ajustando tudo isso. Aproveita, já que o tema de hoje, né, Vivi, é o poder da família, então que você possa aproveitar tudo isto realmente para ajustar na sua família no dia de hoje. Seguimos, Vivi? Seguimos. No caso da mesa redonda, pensando aqui, né? A gente pode escolher uma posição, escolhe aquela posição ali, mesmo que a mesa seja redonda, aquela posição ali é do pai. Então, tipo assim, marca o lugar, sabe? Mesmo que seja um lugar de frente, né, para a porta, ou mais visível, né? Eu acho que tem como aí fazer uma escolha daquele lugar para ser do patriarca.
E também a mãe, o pai, né? Todo mundo tem que ter o seu lugarzinho ali. E é interessante, né? Essa escolha dos livros, né? Que o programa está trazendo, né? Falou da mesa, falando do perdão, e tudo isso aí está entre família, gente. Se a gente desestrutura a família, né? Se o mal entra na família, né? Ele consegue aí derrubar grande parte das pessoas que estão ali inseridas naquele grupo. E é um projeto de Deus, então quem é que o inimigo vai querer derrubar, né? Vai querer derrubar o patriarca, para derrubar todo mundo, né? Então, essa é a importância da gente dar o devido lugar a cada pessoa na família. Vamos para o 10 logo, então, né? Olha, já deu tempo, hein? Vamos Deu lá. tempo. O 10 fala do propósito de Deus para a família. O propósito, né? Qual que é o propósito de Deus para a nossa família? O propósito final de Deus é para nos trazer, para trazer a glória dele, né? A glória dele que se revelada através da nossa família, mesmo que sua família seja só você e seu filho, seja só você e seu marido, seja só você e sua mãe, né? Se ainda você não casou, é a sua família que está ali. Então, dar a glória a quem realmente, né? Para quem realmente recapitulando o que eu vou falar, dar a devida glória para Jesus, para o Senhor, porque o projeto é dele, né? Então, para ele, por ele, são todas as coisas. E eu fiquei pensando também nessa questão de. Ele fala também de multiplicar, né? O primeiro propósito da vida, né? Humanamente falando, é multiplicar, né? Você levar mais pessoas, né? Fazer com que multiplique o amor no mundo. Então, a gente tem que ter esse pensamento também de que não é só colocar uma pessoa no mundo, é realmente transformar, fazer com que essa pessoa seja treinada para ir e fazer outras famílias, né? A gente está treinando os nossos filhos para que eles tenham uma outra família, né? Como a Virginia colocou aí, que ela está ensinando o filho já a pensar na esposa, com quem que ele vai se casar. Então, a gente precisa ter esse pensamento. Os nossos filhos, eles vão ter outras famílias, e é a gente que tem que ensinar isso para eles, porque a forma como a gente se comporta hoje é muito do que a gente aprendeu com os nossos pais. E o que eu estou ensinando hoje para o meu filho é o que ele vai refletir lá na frente. Então, é um ciclo, né? Então, se tem algo errado aí dentro da sua família que está fazendo com que você tenha resultados ruins com os seus filhos, é a hora de mudar, né? Porque o ciclo ruim, ele precisa ser interrompido. Aqueles traumas de infância, aqueles hábitos ruins que você aprendeu lá atrás, você precisa encerrar o ciclo agora, né? Porque senão ele vai para frente e aí fica mais difícil da gente controlar. Todo mundo acho que já viu uma imagem, né? Tem uma imagem do filho, né? Ouvindo o pai gritando, aí depois tem o filho, que tem outro filho que vai gritando com uma criança. Então, eu não sei se eu expliquei bem, mas é uma imagem mais ou menos assim, né? De gerações, e esse hábito de gritar vai passando pro próximo, né? Pro filho, e aí, em um determinado momento, o ciclo se fecha, porque alguém decidiu mudar a forma de falar, né? Não gritar, mas falar da forma correta, com respeito, né? E para resumir um pouquinho, né, o que é família, né? Para mim, família é amor, aceitação e entrega. Amor, aceitação e entrega. E aí eu queria ouvir um pouquinho aí da opinião de vocês. O que é família para vocês? Em poucas palavras, o que é família? Ou escrevam no chat, se não quiserem abrir o áudio ou a câmera, escrevam aí no chat. O que é a família para você? A família, ela está em perdão, no céu, na terra? Não entendi. Ah, tá, pedaço do céu na terra. Pedaço do céu na terra. Fabrícia colocou Porto Seguro. Bom, bom dia, gente, de novo. Como meu cérebro está sugestionado, família é a base de tudo. Foi a primeira coisa que eu lembrei, porque nós lemos o livro, né, passado aí, então
É Não tem verdade, como responder a família sem pensar nisso, né? é verdade. Ó, Alicerce, alicerce. É um porto seguro, né? Família é um porto seguro. Você volta para casa, você tem que se sentir em um porto seguro, né? A gente precisa fazer com que o nosso lar seja um lar de acolhimento, né? A família tem que acolher. Às vezes a pessoa chega do trabalho cansada, um vai para um canto, outro vai para o outro. Então, a gente precisa ter essa ideia de acolhimento, né? De chegar em casa e ser bem acolhido. Eu adoro minha casa, gente, o meu lar, né, na verdade. E eu acho e é engraçado que quando o meu esposo e meu filho não estão em casa, é muito diferente, é muito vazio, né? É estranho a gente chegar em casa e não ter ninguém. Mas quando eu chego e eles estão, aquela sensação de você voltar para o seu ninho, né? Então, é esse acolhimento que a gente precisa nutrir na nossa família, né, na nossa casa. E é possível, né, como no início do livro ele fala, né, é possível sim, é só a gente ter as atitudes corretas, né. Tem mais participação aí, né, família alicerce que precisa ser exemplo, né, projeção do reino de Deus na terra, legal isso aí. Continuar a criação do Criador. Acho que mais ninguém vai falar aí, né? Se onde é tiver mais formado o alguma, coração, aqui a Roberta falou também. Onde é formado o coração. onde é formado o coração. Legal. É continuar a criação do Criador, falou a Nilza. Uhum, eu vi isso aí, foi legal. Joia. Muito bom. Pode ir para o último, né? O último slide Vamos fala um lá. pouquinho das considerações. Família é a sua maior prioridade. Essas aí são as minhas considerações, né? A maior prioridade, como eu falei no início, né? O tempo, o dinheiro, a oração que você fizer primeiro tem que ser para sua família. É a prioridade maior, né? Se a gente considera a família como um alicerce, como um porto seguro, como um projeto de Deus, a gente precisa nutrir ela, né? Porque se é o meu alicerce, como que eu vou ficar em pé sem esse alicerce? Então, a gente precisa colocar toda a nossa energia para as nossas famílias. Questão de oração, é muito importante que a gente ore pela nossa família, ore pela família dos nossos filhos. A Virgínia comentou aí de orar pela esposa do filho, eu já faço isso também, eu aprendi isso. E é isso que vai fortalecer, né, a nós e a eles, né? Então, a gente precisa ter essa ideia sempre em mente da prioridade, né? Coloque a máscara primeiro em você, sobre a gente se autoconhecer. Ah, se a gente não cuidar primeiro de nós, como que a gente vai cuidar do outro, né? Se a gente não tem em nós a palavra, se a gente não tem em nós a salvação, a gente não tem como salvar o outro, né? A gente não tem como levar o que a gente quer para o outro. Então, seja você a primeira pessoa a levar a palavra de Deus para sua família, caso ela ainda não conheça. E o autoconhecimento, né? O autoconhecimento é tudo. Tem famílias, né? Tem pessoas que relatam também a questão do perfil comportamental na família, né? Esses dias eu vi uma pessoa comentando, né, sobre o temperamento dos filhos, né? E quando eu vi a imagem e a pessoa falou, né, o perfil comportamental do filho, a gente vê claramente que realmente tem muita diferença. E é uma coisa que eu também vou fazer aqui em casa. Além do teste lá da linguagem do amor, a gente também vê o perfil comportamental da pessoa, né? Se aquela pessoa é uma pessoa mais calada, é uma pessoa que tem mais, que vibra mais quando acontece alguma coisa, como que ela expõe as emoções dela. Então, a gente precisa conhecer, sim, conhecer nós e também conhecer as pessoas que estão ali, que convivem com a gente. Acho que é isso. Terminei a minha apresentação. Eu não falei muito do livro, gente. Na verdade, tudo que está aqui nos capítulos é do livro, mas é muita coisa, é muito conteúdo. Então, vocês precisam ler, caso ainda não tenham lido. Eu não achei o audiobook, mas eu tenho um aplicativo que eu consegui ouvir o PDF, né? Então, foi legal também, foi interessante. E eu li também algumas partes. Então, assim, claro que eu passo aqui não é tudo, não é 100% do que está no livro, é só a ideia. E aqui a gente consegue
maximizar as nossas ideias, unir, né, as experiências que vocês têm com as que eu tenho. E o que eu tenho de experiência não é muito, né, pouco, eu tenho pouca experiência. Então, assim, cada família é única. Cada família é única. Então, você precisa conhecer a sua família e passar a entender o que que ela precisa, né? O que que você precisa dentro da sua família, o seu papel. Nada do que a gente fala é regra, então a gente precisa saber entender, conhecer e colocar Deus como prioridade nesse grupo. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado e podem comentar aí. Poucas pessoas comentaram. Uau, Vivi, maravilhoso. Acho que esse é um tema que tem que estar sempre, embora foi o mês da família, mas a gente sabe que é realmente a nossa base, é realmente aonde a gente volta todos os dias e como é bom, como você falou, né? De a gente chegar em casa e gostar de estar na nossa casa, né? De curtir, não é a casa física, mas a casa eu vou além. Você falou de lar, né? Do seu lar. Eu vou mais além ainda, Vivi. Para mim, eu tenho tornado a minha casa uma morada, né? Que a Uhum. morada é onde o Espírito Santo Aham, reina. Então, eu tenho feito da minha casa uma morada. E legal. como é bom voltar para esse lugar, né? Então, que realmente a gente possa usar de toda a sabedoria que Deus nos dá para guiar a nossa casa, sejam as mulheres, sejam os homens, né? Que a gente realmente se posicione na nossa casa, para que aí sim seja um pedacinho do céu na terra, como alguns aqui colocaram, né? Vivi, muitíssimo obrigada. Eu já vou passar a palavra aqui para Matheus, Tem para foto? Cíntia. Sim, a gente já vai fazer a nossa foto, o nosso registro aqui. Vocês já podem aí abrindo as câmeras, que a gente já vai fazer o nosso registro. Enquanto isso, Matheus, vai falando aí, Matheus. Vamos lá, então, né? Contextualizando um pouquinho mais sobre isso que você falou, que eu achei muito bacana, sobre a casa, além de ser o lar, como que foi o Vivi? Morada, né? Morada, sim, Muito morada. top. Morada. Então, pensem comigo, gente, quando a gente realmente faz das quatro paredes que são compostas pela famosa casa realmente um lar e uma morada, nós temos prazer, cara, de estar em casa. Agora eu falo isso com propriedade. Eu vivo em casa, moro em casa e trabalho em casa. Como é que fica? Aí minha esposa cozinhando, menino, pelo amor de Deus, inventa alguma coisa, sai de casa, faz alguma coisa. Eu digo, querida, minha meta na vida é nunca mais trabalhar fora. Não, 10 mil para você sair. Aí a gente pensa, titubeia aqui, e lá, mas dependendo ainda pode ser que não vale a pena. Mas, meu, isso não é porque a gente de repente não tem filha e só tem aqui, ó, o papaizote, o gatinho preto. Mas, meu, varia. Eu tenho familiares da minha esposa, que é o caso que a gente vai visitar agora, que são uns três meninos na casa, é um pulando de não sei do que, o outro joga videogame, o outro grita. Eu perguntei para o anfitrião da casa, cara, isso daqui não te incomoda? Isso daqui não te faz, tipo, que vou sair de manhã e só chegar à noite, porque essa realidade aqui de bagunça eu não quero. O cara olha para mim e diz, meu amigo, você tá maluco? Isso aqui é minha diversão. Eu olho, tá um em cima de um cavalo, eu olho e o outro tá em cima da bicicleta, eu olho e o outro tá gritando, e é uma coisa legal, uma coisa gostosa, isso aqui é minha diversão. Então a gente para e pensa que família é isso. É você olhar para o lado interior do seu lar e você se sentir satisfeito, se sentir bem, se você tem filhos, se você não tem, mas que você pegue todos os princípios e valores que foram transbordados aqui através da Vivi, das duas Vivi, de todo mundo que compartilhou um pouquinho, né, do seu conhecimento e experiência e aplica isso para a tua vida. Porque se você for pegar a panorâmica de como o mundo está vivendo lá fora e de como as pessoas têm uma perspectiva lá de fora em relação à família, começa tudo errado. Tudo, mas tudo, tudo errado. Então a gente começou aqui hoje com esse livro a instalar algumas crenças certas, experiências maravilhosas. Para mim, é exemplo que não tenho filho, são coisas a serem modeladas. Então, minha gente querida,
Beijo no coração de vocês, Vivi. Obrigado aí pela essa apresentação maravilhosa e obrigado por ter se doado para nos ensinar aí essas ricas experiências. Obrigado, Cíntia, pelo conselho. E essa master aqui é única, vou dizer para vocês, viu? É fenomenal. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Cíntia, só antes de passar a palavra, deixa eu só fazer menção aqui ao pessoal do YouTube, né? Agradecer, porque acabamos entrando depois, deu certo, e aí tiveram considerações lá também sobre família, né? Que eu acho que é Clay. Me perdoe se estou falando errado. Clay Ramos diz que família é refúgio, amparo, sossego. Silvânia falou que é a base de tudo, respeito, carinho, amor, relacionamento. Clay também disse que é lugar de aprender. Perfeito. Obrigada, pessoal do YouTube, pela participação também. Sejam todos aí sempre muito bem-vindos para estar conosco. Cíntia. Então, voltando aqui, né? Vou pegar o gancho ali do Matheus. Matheus, quando o seu gato mia, você quer sair de casa porque ele tá miando? Eu imagino que gato, quando você chega, ele vem lá se esfregar na sua perna, né? Então, acho que é isso que a gente entende quando a gente chega em casa, né, com os filhos, assim, é uma dinâmica realmente é diferente. Tem hora que cansa, assim, tá? Tem hora que a gente quer ficar sozinho, mas é uma dinâmica muito boa quando a gente leva para brincar e para conviver, né? E é cada aprendizado, cada frase. Eu tenho no meu YouTube lá, Pérola das Crianças, é cada dia uma descoberta, porque são as frases que eles trazem, né? Tipo assim, da onde que é? Então, assim, é uma diversão todo dia, né? É cansativo, sim, essa parte do cansativo, do trabalho, como eu falei, né? Não dá tempo nem de lavar o cabelo, enfim, que a Globo não mostra, né? Até o Matheus colocou ali, mas é o que Deus deu pra gente construir. E aí o que eu queria trazer, baseado no que eu aprendi, né, naquele livro Uma Vida com Propósitos, a família, ela é algo que Deus trouxe para gente ser aperfeiçoado para o céu. Então, todas as nossas dificuldades que a gente tem, que a gente precisa ser aperfeiçoado, ela inicia na família. E quando a gente entende isso, que é uma prova, né, que é um teste, é um vestibular para o grande dia, né, para o dia da prova ali, que a gente passa no vestibular ou não, eu entendo a nossa jornada aqui como isso, a família é o que Deus usa em primeiro lugar para a gente ser aprovado. Então, quando a gente estiver passando por luta, Senhor, o que eu preciso aprender? O que eu preciso fazer, né? Porque vai passar luta, sim, e é para passar. Por que um filho é diferente do outro, a família, enfim, né? O próprio cônjuge que a gente tem que aprender ali todo dia, como amar, como perdoar. É só um teste, né? É um vestibular para nossa vida ali celestial, juntamente com Cristo, a eternidade. Então, se a gente começar a encarar nossos problemas como essa permissão que Deus nos dá para nos treinar, a gente vai avançar bastante coisa. Porque, por que eu passo por isso? Por que só eu que passo por isso? Na verdade, é um treinamento, é uma oportunidade que Deus dá para a gente a cada dia para ser aperfeiçoado. Então, se a gente olhar, né, a família como algo do coração de Deus para nos aperfeiçoar, a gente vai avançar bastante. Porque a gente vai olhar diferente para os problemas, né? É isso. Obrigada, Vivi. Foi excelente aí. Desculpa os problemas técnicos, mas a gente faz um IVP aqui, né, já resolve e tal. E aí eu vou subir a próxima aula completa depois lá para o YouTube, tá bom, gente? Um abraço aí para vocês. Eu, Excelente sábado. eu quero agradecer também a equipe aí, vocês deram suporte, muito bem organizada essa equipe, maravilhosa. Muito obrigada, viu, Nike, me ajudou aí no Canva. Obrigadão. Vamos tirar foto, gente? Não se esqueça da foto. Vamos, Eu nada. só vim pela Eu até foto, já hein? tirei uma. Eu até já tirei uma aqui enquanto você estava falando, mas agora nós vamos fazer bem bonitinho para todo mundo. Abrir aí as câmeras, passar o seu perfume maravilhoso e vamos nós. Ó, ai, tem uma linda sorrindo ali com a Fabi. Ê, gatinha. Vamos lá, povo lindo. Todos? Então vamos para a primeira tela. 1, 2, 3 e. Márcia, falei direitinho? A Márcia que sempre pede para eu falar 1, 2, 3 e para poder avisar, né, Márcia? Para dar tempo de sorrir, colocar coraçãozinho, né? Tudo certo. Então, peraí. Sim, tá ela dizendo aí, sim. Vamos nós, deixa eu só ver aqui se saiu.
Eu vou bater outra da tela 1, porque eu tô vendo aqui que é a Clotilde, peraí, eu não peguei antes. Então, para tudo, vamos de novo. Vamos de novo. 1, 2, 3 e... Agora sim. Mas não saiam daí, porque nós vamos para a tela 2. Deixa eu só ver se... Confirmar. Muito bem. Vamos para a tela 2 agora. Embora na tela... Ah, tá, sim, eu ia dizer, embora na tela 2, não, tem sim, tem sim. 1, 2, 3 e... Ah, coisa linda esse registro. Tá feito, queridos. Dá para gravar storyzinhos pro Instagram? Dá? Dá, não dá? Dá, não dá? Ué, você quem sabe? Tá? Então vamos Quer lá, gente. gravar? Terminar o Bora. nosso sabadão aqui com energia lá em cima. Eu estou fazendo o aplicativo Duolingo para mim chegar no nível da galera aí que dá aula de inglês e ver uma frasezinha na mente aqui para a gente terminar esse sabadão com chave de ouro. Eu não sei se vou pronunciar certo, a galera aí da academia de inglês me corrija, mas eu amo minha família em inglês seria I love my family. Eita, menino, olha. Fabi, você fala inglês, né? É isso mesmo? I love my family. Então a gente vai gravar aqui um storyzinhos e no final geral abre o áudio e você pronuncia essa frase, I love my family. Então a gente vai dizer, ó, terminamos a nossa master aqui para representar o que nós vivemos como experiência. Nós temos uma frase para o seu sábado. Aí a galera, I love my I family. love my family. I love my family. E, meu amigo, isso aí é inglês de americano. Meu inglês é de nordestino, Caruaru, da capital do forró, uai. Ajuda aí, moço. Clotilde, depois cobra aí a mentoria particular que eu quero botar esse negócio para frente. Mas vamos lá, gente. I love my family. Depois que eu disser para vocês o seguinte, pessoal, uma frase representa o nosso sábado de hoje. Qual é? Aí geral abre o áudio, I love my family, e a gente fecha esses stories para a gente colocar energia em quem passar no Instagram do Conhecimento Livre. Combinado? Então vamos lá, gente. Em 3, 2, 1, soltando stories. Mais um encontro aqui neste sábado todo especial, dia 27/4. E estamos aqui reunidos com essa galera com um alto astral e uma energia surreal e única. Aprendemos sobre os valores, princípios, experiências relacionados ao patrimônio mais valioso que nós temos aqui nessa terra, que é a nossa família. E essa galera aqui do Conhecimento Livre termina esse encontro de sábado resumindo a experiência com uma frase. E qual é a frase, gente? I love my family. I love my family. Nós amamos a nossa família, ame a sua também. O tema de hoje foi esse e nós te esperamos no próximo sábado para mais um encontro marcante. Um abraço de toda a família Conhecimento Livre. Vocês são top. Quem Top. sabe faz ao vivo, né, seu Matheus? Pois é, depois vocês mandam uns directs lá no Instagram para a gente ir marcando vocês e vocês irem repostando para a gente convidar mais pessoas novas para conhecer essa ambiência incrível que a gente mantém já há mais de 2 anos consecutivos. Partiu! Valeu, valeu. Obrigada, queridos. Vivi, foi maravilhoso. Gratidão. Beijo, beijo a todos. Maravilhoso Shabbat.